Fala aí galerinha, tranquilo com vocês? Harrison aqui falando. Esse vídeo é para responder duas perguntas aí que surgiram no comentário sobre um vídeo aí que eu postei do PC que eu montei aí sobre o Razer 3 mais a placa de vídeo RX 550. Surgiu a pergunta aí, quanto de FPS eu consigo rodar aí no Fortnite, no GTA V? Vou mostrar para vocês no Fortnite. Eu não tenho um GTA V, mas eu vou mostrar a taxa de FPS aí no Fortnite. E a pergunta seguinte era, será que eu consigo com R$ 2.900 essa mesma configuração que você comprou aí, que você montou o seu PC? Será que consegue ou será que não consegue? Será que hoje você consegue? Lembrando que eu comprei essas peças desse meu PC há 40 dias atrás. Então, há 40 dias pra frente, já teve um alto aí nos valores de cada peça que eu comprei. Então nós vamos ver na prática. Vou mostrar para vocês se consegue ou se não consegue. Vou mostrar a taxa de FPS que ele consegue jogar no Fortnite. Então vamos lá, beleza? Beleza, galera, agora eu vou mostrar para vocês o tanto de taxa de FPS aí que esse processador, mais essa placa de vídeo, consegue integrar no nosso jogo aí do Fortnite. Lembrando que eu estou com o OBS ativo, gravando essa gameplay, então a taxa de FPS ela vai cair um pouco. Então vou mostrar para vocês com o OBS ligado, depois mostrar para vocês sem o OBS estar ligado, beleza? Então vamos para nossa gameplay. Estou com a gameplay aqui ativa, a taxa de FPS começa a 50 FPS aqui. Vou mostrar para vocês 120 de FPS, a resolução HD, sombra média, anti-lag alto, textura alta, efeitos alto, pós-processamento médio. E vamos começar a nossa gameplay aí. Beleza, vamos iniciar nosso jogo. Agora vai preparar aqui a nossa partida. Conectando ao servidor, tempo recorrido, nosso FPS aí chegando a casa dos 50 a 60 FPS, 48 FPS. De 48 FPS a 60 FPS aí, então tá com uma taxa de FPS um pouco baixo, mas você consegue melhorar essa taxa de FPS se você não tiver com o OBS ligado, porque com o OBS ligado meu OBS aqui ele tá puxando da CPU 5,2% e com a taxa de FPS de 30% de FPS, de 30 de FPS. Então quando nós estivermos no jogo aqui, nós vamos ver até quanto ele consegue entregar. E a nossa memória RAM tá quase indo para o espaço. Está quase em 7 GB. Lembrando, para você ter uma taxa de FPS um pouco melhor ainda, é melhor você ter 16 GB de memória RAM, 2 pentes de 8 GB. Você está fazendo aí Dual Channel, porque a taxa de FPS ela aumenta mais. E bora ver o que o nosso Razer mais a placa de vídeo RX 550 entrega. A taxa de FPS aqui está variando entre 28 a 40. Bora pular nessa casinha aqui. Por enquanto tá jogável, não tem nada de lag. E a taxa de FPS ali varia entre 30 a 40. Deu um pouco de lag aqui. Eu tô flutuando aqui no espaço aqui. Já estão me atirando ali. Já tentaram me matar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma arma aqui. A taxa de FPS aí tá variando bastante, tá caindo muito. Isso porque o OBS tá ativo.
Não tá jogável. Tá dando muito lag no nosso processador. Não tá jogada a taxa de FPS nossa aí no jogo. Tá dando muito lag, muito delay. Agora eu vou mostrar pra vocês sem o OBS, sem o OBS ligado. Aí tá a nossa taxa de FPS, galera, sem o OBS estar ligado. Nós conseguimos atingir na tela inicial já 100 FPS aí por segundos. Eu já iniciei a partida aqui. Agora eu vou começar a jogar. Guardando o servidor, tá conectando no servidor. Então a taxa de FPS do nosso processador aí, ele começa a ficar entre 120 FPS aí por segundo, a média de 60 FPS, a máxima de 122 FPS. E vamos entrar no jogo aqui para ver até quanto ele consegue chegar. A nossa memória aqui ela já está em 6 GB, 6 GB utilizando. Eu não tenho nada ativo aqui, a não ser essa página aqui. A taxa de FPS do nosso processador, ele consegue entregar aí 64, 81, 70 e variando de 40 para cima. No jogo aqui ele está entregando os 83 de FPS. Essa é a nossa taxa de FPS aí, galera, entrando no jogo aí, atingindo 120 frames por segundo aí, que é a taxa que nós colocamos no jogo. E baixando aí para 90, 87, ficando entre nas casas dos 70 a 100 frames por segundo logo na tela inicial. Até aqui tá jogável, até aqui tá razoável aí na tela inicial, atingindo 100 frames por segundo. Agora vamos ver quando a gente entrar no jogo aqui, para ver como é que fica. Deixa o nosso jogo carregar, deixa o nosso jogo iniciar o nosso servidor aí, iniciar o servidor, para a gente ver quantos frames por segundo o nosso processador, junto no mais da nossa placa-mãe, consegue suportar e aguentar. Antes de entrar no jogo aí, nós conseguimos atingir uma taxa de 65 frames por segundo a 70 frames por segundo e caindo para 40. Teve uma queda aí até 34 frames por segundo. Logo nessa tela aí, nós conseguimos uma taxa, tivemos uma queda aí de até 43 frames por segundo, mas atingindo aí até 80 frames por segundo. Agora que a gente entramos no jogo aqui, já no paraquedas, nós conseguimos atingir 83 frames por segundo aí, e baixando para 75 frames, na casa dos 75, na casa dos 70, 85 frames por segundo. E depois que a gente pular, a gente consegue aí uma taxa de 80 frames, 70 a 80 frames por segundo, variando. Se atingir 100 frames por segundo. Tá jogável, até aqui tá jogável. Você consegue até aqui jogar na taxa acima de 60 FPS, acima de 60 frames por segundo aí tranquilo. Eu não caí aqui numa zona em que exige muitos quadros por segundo. Eu caí em uma casa bem isolada.
embora eu não queria cair aqui. Mas o nosso processador aí tá aguentando bem. Lembrando que essa é qualidade alta. Essa é a qualidade alta. Atingida aí quase 100 frames por segundo aí. 90 frames por segundo. O cara tá bem atirando na gente. E a gente quase não tem perca de frames por segundo aí. A média está em 70 frames por segundo e a máxima está em 122 frames por segundo. A memória RAM nossa está em quase 7 GB. Então essa daí foi a taxa de frames aí por segundo. Você queria saber quanto ele conseguia atingir. Se o OBS está ligado, você consegue jogar aí. Sem exigir muito do seu processador, como eu disse, é um processador, a placa-mãe de entrada. Você pode estar trocando aí pelo Ryzen 3, Ryzen 5 ou Ryzen 7. Então, esse foi o nosso vídeo, galera. Valeu, se você gostou, deixa o seu like aí, curta o nosso vídeo, compartilhe, e deixe sua pergunta aí, deixa seu comentário aí, e valeu. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.